Glória a Deus. Amém. Glória, glória, glória. Graça e paz. Amém. Grande é o Senhor e digno de louvor. Glória a Deus. Graça e paz a quem está conosco, nos assistindo agora pelo Facebook, pelo YouTube. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Hoje é um dia grandioso, é um dia especial. Porque hoje é um dia especial? Porque estamos na presença de Deus. Aleluia. Estamos na presença de Deus. Então, o que falarmos, estaremos falando na presença de Deus. Amém. Quer pedir alguma coisa? Você está na presença de Deus. Amém. Aleluia. Você quer pedir alguma coisa? Você está na presença de Deus. Glória. Se você pensar em algo aí, Ele está te ouvindo. Glória a Deus. Graça e paz mais uma vez a você que nos assiste no Facebook, no YouTube. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Vamos fazer uma breve confissão. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado pela Tua palavra aqui diante de mim, Senhor, o qual o Senhor estará revelando, ó Deus, para passar às Tuas ovelhas, ao Teu povo. Ó Deus, ilumina, Senhor, o coração, ilumina o entendimento de cada pessoa que hoje vai nos assistir, Senhor, pela internet, ó Deus, pelo Facebook, Senhor, pelo YouTube, e Senhor, a todos que aqui estão, ó meu Deus, aleluia. Revela, Senhor, a Tua palavra, porque, ó Deus, se assim Amém, Jesus. não fizer, Senhor, de nada adianta. Então revela a Tua palavra, que ela não volte para Ti vazia. E, Pai, em nome Amém. do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós estamos na presença de Deus. Amém? Estamos na presença de Deus. Crendo ou não? Pastor, eu não creio que eu estou na presença de Deus. Não importa, você está. Não depende se você crê ou não, você está na presença de Deus. Amém? Você está na presença de Deus. E você vai ver o resultado depois, né, de estar na presença de Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Pessoal, nós estamos numa série de pregações aí, nós já estamos na parte 8, né? E antes domingo foi a parte 7, e aonde nós paramos na parte 7? Alguém lembra? Alguém tem essa lembrança? Parte 7. Não? E o tema, pastor, fala logo o tema. O tema é crescendo na graça de Deus. Amém? Crescendo na graça de Deus, parte 8. Crescendo na graça de Deus, parte 8. Hoje é parte 8. Já estamos na parte 8. E aqui a parte 8 termina a introdução, né? Nós estamos só na introdução. 8 partes só na introdução, para depois a gente começar, né, a crescer na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Amém? Amém. Então vamos fazer algumas repetições, né, para que a gente possa entender o que vinha,
né, sendo pregado na parte 7, só um pouquinho da parte 7. Vamos abrir em 2 Coríntios 10, 4. 2 Coríntios 10, 4. Aqui, abençoado, nós não falamos o que o pastor pensa, o que o pastor crê. Não é o que o pastor crê, não é o que ele pensa, não é como ele vê, não é como ele entende. É o que está escrito. Se está escrito, eu creio. As pessoas costumam falar coisas que não está escrito. As pessoas costumam falar, está escrito, vinde como está. Não está escrito. A pessoa costuma dizer, está escrito, não cai um cabelo da sua cabeça, não for a perdição de Deus. Não está escrito. Então eu não vou crer assim. Eu vou crer como está escrito. Amém? As pessoas dizem, né, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não está escrito. Só está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não está escrito. É ladrão. Não está escrito diabo, está escrito ladrão. Amém? Então as pessoas imaginam que o ladrão seja o diabo. É o pensamento de alguém, mas não está escrito ladrão. É diabo. Está escrito ladrão. Amém? Vocês entendem aqui, sim ou não? Estão entendendo? Se está escrito ladrão, aí alguém pensa que o ladrão é o diabo. É o pensamento da pessoa, não é o que está escrito. Então nós temos que obedecer o que está escrito. A pessoa não entendeu, pastor. Ninguém entende nada na vida. E acabou. Não é? Amém? Então o que está escrito em 2 Coríntios 10, 4? As armas com as quais estamos lutando não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Leia mais uma vez. Tem inteligência aqui. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Amém. As nossas armas, as armas da nossa milícia. Lê aí dessa versão aí. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Então, as nossas armas, as armas da nossa milícia, quer dizer, da nossa luta, nós temos uma luta, né? Nós temos uma luta. Não são carnais. Não são carnais. Não são de obras. Não são de atitudes carnais. Mas sim poderosas em Deus. Só tem Deus por nós tudinho e ninguém contra nós, pô. Para a destruição das fortalezas. Amém? Alguém diria, são as fortalezas do diabo? Esse é o pensamento de muitos. E pregam e ensinam por aí que são as fortalezas do diabo. Mas eu digo que não. Não tem nada a ver com o diabo. Recebe? Receba aí então. Portanto, visto que os filhos, Hebreus 2,14, você vai ver que tem nada a ver com o diabo. Hebreus 2,14. Pode ler aí primeiro na sua versão aí. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo,
Então o diabo foi o quê? Aniquilado. Aniquilado. Destruído. Então nós temos que lutar contra ele? Não. Se ele foi destruído? Foi destruído ou não foi? Foi destruído. Nós não temos que lutar contra o diabo, mas contra as fortalezas. Mas não são as fortalezas do diabo? Não, porque ele foi destruído. É o que está escrito. Não é um pensamento meu. Não é o que eu acho. Está escrito que o diabo foi o quê? Aniquilado. Aniquilado, destruído. Amém? Foi destruído. Abençoado você que está nos assistindo na internet. Por favor, papel, caneta e Bíblia, para anotar, para depois você dizer que o pastor Francisco falou. Não, a Bíblia falou. Aqui é a Bíblia que está falando. Amém? Será que o irmão Reginaldo está falando, gente? Não? Dá um papel, a Bíblia, tudinho para assinar aí, tudinho como é a situação aí. Isso. Vamos ler em outra versão, né? Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Após o Satanás. Então o diabo foi o quê? Derrotado. Derrotado. Ele foi derrotado. A outra versão diz que ele foi aniquilado, destruído, derrotado. Então, quando alguém diz, é o diabo que está fazendo, como se ele foi destruído? Isso é o diabo, como se ele foi destruído, se ele foi derrotado? Amém? Quem derrotou ele? Cristo Jesus na cruz. Jesus derrotou ele. Amém? Não fomos nós. O amado quer papel e caneta? Para escrever, é isso? Peraí, dê um caderno, um negócio para eu assinar aqui, por favor. Ah, sim. Passar de caderninho que lascou aqui. Tá, depois a gente faz isso. Amém? Tá legal. Depois você vai assinar o seu nome aí e deixar aí para oração. Então, amado, olha só. As nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição das fortalezas, que não é o diabo. O diabo nós já vimos que ele foi o quê? Aniquilado. Aniquilado, derrotado, destruído. Glória a Deus. Amém? Aí nós lemos esse texto que nós lemos, começa assim: portanto, visto que os filhos, é isso? Visto que os filhos, quem eram os filhos? Nós. Mas nós quando? Antes de nascer. Antes de nascer, nós já éramos filhos de Deus. É o que está escrito. Veja o que está escrito: visto que os filhos se encarnaram, né? Os filhos participaram da carne e do sangue, ou seja, os filhos se encarnaram. Nós éramos filhos antes, né? Espíritos, nós já éramos filhos. Aí nos encarnamos, ou seja, participamos da carne e do sangue, fomos revestidos de carne e sangue. Amém? Não é isso? Então já éramos filhos. Nós já éramos filhos. Aí quando nós nascemos, quando nós fomos gerados, né? Nós já éramos filhos. Gerados, nós fomos revestidos de carne. Mas já éramos filhos. É o que está dizendo. Visto que os filhos participaram da carne e do sangue. Ele também, que é Jesus, também participou das mesmas coisas, para ser como nós. Jesus antes não era espírito? Deus é espírito. É espírito. Amém? Amém. Então, abençoado. Já se faz. Então, Jesus era espírito antes de ser gerado, né? Então, ele não foi gerado no ventre de Maria? Ele foi revestido de carne. Ou seja, da mesma forma que nós, filhos de
Deus, fomos revestidos de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, da carne e do sangue. Amém? Para que através da morte dele, por quê, amados? Por quê, pessoal? Porque nós não éramos capazes de vencer o diabo. Nós não poderíamos vencer ele, porque ele era mais forte do que nós. Era. Amém? Amém. Repetindo o texto, né? Portanto, visto que os filhos de Deus, nós, já participamos da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que, pela morte na cruz, aniquilasse o que tinha, ou seja, se tinha, não tem mais. Entendeu? É um pensamento meu? É o que está escrito. Se está escrito, eu creio. Está escrito o quê? Que ele tinha o império da morte. Então não tem mais. Amém? Não tem mais. Dá para ele. Fica mais, irmão. Até assinar o ponto aí. Até assinar o ponto. Eu moro longe, né? Eu moro longe. Isso já sabe. Eu moro do outro lado da rua. Né? Moro do outro lado da rua. Eu sou irmão de Jaqueline, Gerlane. Jaqueline, minha irmã, missionária. Juninho. Amém. E eu sei por onde eu ando. Pode ficar com a sua vida. Obrigado aí. Nada, querido. Pode ser. Então, se tinha, não tem mais. O império da morte, isto é, o diabo, e livrasse, versículo 15. O 15. E libertasse aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Amém? Amém. Dê nessa versão aí, por favor. Hebreus qual? O 15. Hebreus 2,15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Amém? Por toda a vida, toda a eternidade, né? Olha só. E livrasse, né? Então Jesus aniquilou, pela sua morte, aniquilou o que tinha o império da morte, o diabo. E livrasse a todos os que tinham medo da morte, a saber, o diabo. Todos que tinham medo de quem? Do diabo. Que tinha o império da morte. Todos que tinham medo do diabo. Então, estavam, livrasse a todos que com medo da morte, né, a saber, o diabo, estavam Escravizados. não estamos mais, né? Estavam escravizados por toda a vida, não é isso? Está aí? Escravizado. Estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então não estamos mais. Amém? Não estamos mais sujeitos a essa escravidão. Não estamos mais com medo do diabo. Glória a Deus. Ele tinha o império da morte, agora não tem mais. Então as fortalezas não tem nada a ver com o diabo, tá vendo? Não tem nada a ver? Sim ou não? Tá claro ou não tá claro? Tá claro para você aí? Você no Facebook, no YouTube, tá claro para você? Amém? Esse texto deixa claríssimo que Jesus, pela sua morte e ressurreição, aniquilou quem? O diabo. Em nossas vidas. Ele aniquilou o diabo em nossas vidas. Então não tem mais diabo na sua vida. Amém. Não tem mais. Amém? Jesus aniquilou
Agora você sabe porque João disse, 1 João 5,18. Aleluia. Amém. Pode ler aí nessa versão. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que Deus... 18? É 5,18. 5,18? 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Não, aquele que é nascido de Deus, o maligno, o diabo, não lhe toca. Amém? Por que não toca? Hebreus 2,14, nós lemos aí, né? Porque Jesus o destruiu. Jesus destruiu quem? O diabo, E a morte. o maligno. Amém? Ele destruiu. Mas quantos são as pessoas que tudo que dá errado na vida dela, ela diz é o quê? É o diabo. Mas o diabo já foi destruído, já foi aniquilado. Então quando a pessoa faz as coisas erradas, ele diz, o diabo me atentou e eu fiz. Mentira! Ele fez porque ele quis. Amém? Porque o diabo não tem mais poder. Ele tinha o poder, né? Como diz, ele tinha, aniquilasse o que tinha, ou seja, o império da morte. Ele tinha o império da morte, não tem mais, não tem mais. Amém? Então destruído. Então não é o diabo. Então as fortalezas que nós temos que destruir, como nós lemos lá atrás, as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não tem nada a ver com o diabo, porque o diabo já foi destruído. Amém? O diabo já foi destruído. Então, que fortalezas são essas? Porque Jesus já destruiu o diabo. Quem recebe? Quando Paulo diz para a destruição das fortalezas, né? 2 Coríntios 4, amém? Não era as fortalezas do diabo, que nossas armas não são carnais, né? Tem alguém está aí em 2 Coríntios 10, 4? Amém? Nós já lemos, né? Mas vamos repetir de novo. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Amém. Essas fortalezas, nós já vimos que não tem nada a ver com o diabo. Quem recebe? Amém. Pois não éramos páreo para lutar contra o diabo. Nós não éramos capazes de vencer e o aniquilar para sempre. Amém? Nós não éramos páreo para ele. Você não tem que lutar contra o diabo. Jesus fez isso por você. Você não tem que lutar pelo diabo. Jesus fez isso por você. Para vencer o diabo precisava de quem? De alguém mais forte, mais poderoso, mais valente do que ele. Precisava de alguém que fosse mais valente do que ele. Mateus 12, 29. Jesus foi bem claro lá em Mateus 12, 29. Deixou bem claro isso. Para vencer o diabo tinha que ser alguém bem. Alguém como nós não seríamos capazes. Mas alguém mais forte do que ele, mais valente do que o diabo. Amém? Mateus 12, 29. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte
e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Amém? Amém? Glória a Deus. Pode ler essa versão aí? Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Amém? Está vendo aí? Olha. Ou como pode alguém, Jesus, no caso Jesus, né? Como pode alguém, Jesus Cristo, entrar na casa, no mundo do valente, na casa do valente? A casa é o quê? O mundo. Amém? Então Jesus fala, como pode alguém, esse alguém quem? Jesus, entrar na casa, no caso no mundo, no valente, o diabo, roubar os seus bens, né? Leia Efésios 2:2. Seus bens, roubar os seus bens, que bens são esses? Tudo bem. 2:2. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quem era os bens? Nós. Não é isso? Não é isso que está dizendo aí? Lê de novo. Em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, outrora andaste. Quem andou? Quem andava? Nós, né? Está falando de quem? De nós. Então, quem eram os bens? Quem eram os bens que Jesus falou? Como pode alguém entrar na casa do valente, no caso a casa, o mundo, o valente, o diabo, e tomar os seus bens? Que bens são esses? Nós. Amém. Então, nós fomos o quê? Tomado por Jesus. Jesus nos tomou. Tomou de quem? Do diabo. O diabo que tinha o império da morte. Então ele nos tomou do diabo. Agora nós somos de quem? De Deus. Agora nós pertencemos a Jesus, que foi Ele que nos tomou. Amém. Jesus. Amém? Nós pertencemos a Jesus que nos tomou. Glória. Ou como pode alguém, Jesus, né, entrar na casa, no caso do mundo, do valente, o diabo, e roubar os seus bens? Nós, né, somos nós. Se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa, ou seja, saqueando o mundo, né, tomando os seus bens, que eram nós, né? E quando Jesus amarrou o diabo, Hebreus 2:14, não é isso? Nós está lendo aí, Hebreus 2:14, né? Portanto, visto que os filhos, né, de Deus participam da carne e do sangue, ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, o diabo. Amém? Então, quando foi aí que ele amarrou, tá vendo? Hebreus 2:14. Então, quando Jesus entrou na casa do valente e amarrou o valente e tomou os seus bens, Hebreus 2:14. Ou seja, quando ele morreu na cruz. Amém? A morte dele na cruz, ele fez isso. A morte dele na cruz, ele fez isso. Glória a Deus. Glória. Há quantas pessoas interpretando errado esse texto por aí, nas igrejas, ensinando os crentes que eles têm que lutar contra o diabo. Sim ou não? É ou não é? Ensinando que eles têm que lutar contra o diabo. Eles dão até pedra, né, para eles jogar no diabo, para vencer o diabo com a pedra, como fez Davi com o gigante de Golias. É ou não é?
interpretando errado. Por quê? Porque o diabo já foi aniquilado, já foi destruído, já foi amarrado, né? E Jesus tomou os bens dele, que somos nós. Amém. Aleluia. Hoje nós somos de Jesus. Amém. Nós somos de Jesus. Diga, nós somos de Jesus. Nós somos Nós- de Jesus. Nós somos de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Mas não é só falar, é agir como sendo de Jesus. Nós tínhamos medo do diabo, né? Da morte, de fracassar, né? Hoje não temos mais medo de fracassar. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Amém. Amém? Hoje nós não temos mais medo. Medo de morrer. Quem tem medo de morrer? Ih, pastor, eu tenho medo de morrer. Medo de morrer por quê? Porque a morte é lucro. E o viver é Cristo. Então, nós fomos tomados para quem? Para Cristo. Então hoje nós somos de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ora, pensa bem. Se temos que lutar contra o diabo, todos sabem que Jesus morreu na cruz? Todos sabem? Sim ou não? Amém. Todos sabem? Levanta a mão que sabe? Né? Então, se nós temos, eles ensinam por aí, interpretando errado, ensinam que nós temos que lutar contra o diabo, não é isso? Mas se nós temos que lutar contra o diabo, o que Jesus fez na cruz? O que Jesus fez se temos que lutar contra o diabo? Se você hoje tem a salvação e amanhã pode perder, o que Jesus fez na cruz então? O que ele fez? Quem aqui acha que tem que lutar contra o diabo? Alguém? Porque se você levantar a mão, eu vou perguntar a você: o que Jesus fez na cruz? Então, você aí na internet, você acha que temos que lutar contra o diabo? Então eu pergunto para você, e responda aí nos comentários: o que Jesus fez por você? Se você acha que temos que lutar contra o diabo, então eu pergunto para você: o que Jesus fez por você? Aí você responde aí nos comentários: pastor, eu creio que temos que lutar contra o diabo. E responda a minha pergunta: o que Jesus fez por você? Amém? Então eu, pastor Francisco Lira, quero dizer para você, você que acha, né? Eu vos exorto e digo: não anule a graça de Deus. Não anule a graça de Deus, o sacrifício de Cristo. Amém? O que as pessoas falam quando a gente fala na graça? Elas falam o quê? Favor imerecido. Outro dia eu estava conversando com o pastor, aí eu citei lá a graça, né? Aí imediatamente ele falou: favor imerecido. É favor imerecido? É, mas é tão insignificante esse pensar em favor imerecido. Favor imerecido é tão pobre, tão pequeno diante do que realmente é a graça. A graça, Jesus revelado. o sacrifício de Cristo na cruz. A graça é o quê? O sacrifício de Cristo na cruz. Vamos falar do sacrifício dele. A graça. O que é a graça? O sacrifício de Cristo na cruz. Então você vai considerar o sacrifício de Cristo na cruz como favor imerecido? Favor imerecido eu faço, você faz. A pessoa não merece, mas a gente faz. O filho não merece, mas você continua fazendo. Sim ou não? O filho não merece, mas você continua fazendo. Isso é o quê? Isso é o quê? Favor merecido. Favor imerecido. Ele não merece, mas você continua fazendo.
Então o favor imerecido você faz. Agora, a graça de Deus, sacrifício de Cristo na cruz, morreu por você, Amém. para levar os teus pecados. Se Ele levou, você não tem mais. Para levar suas dores, suas doenças, para te salvar. Se Ele te salvou, Ele não vai te salvar, Ele já fez. Ele já te salvou. Amém? Não é uma coisa que vai ser feita. Ele já fez. Ele já fez. Não anule a graça de Deus, o sacrifício de Cristo por você. Ele morreu na cruz, se deu, se entregou por você. Ele mesmo disse: se eu rogar ao meu Pai, Ele enviará 12 legiões de anjos e destruirá tudo. Então Ele se entregou por você. Então não anule isso. Não anule esse sacrifício, essa graça de Deus. Pois se a justiça provém da lei, ou seja, se você tem que lutar contra o diabo, segue que Cristo morreu em vão. Cristo morreu para aniquilar o diabo, mas você tem que lutar ainda contra o diabo? Então Cristo morreu em vão. Qual o significado da morte dele, se você tem que lutar contra o diabo ainda? Está me ouvindo aí? Facebook, glória a Deus. Amém? Amém. Gálatas 2:21. Amém. 2:21. Você vai ver. Aleluia. Pode ler aí. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Não aniquilo ou não anulo? Não aniquilo ou não anulo? Não aniquilo. Não aniquilo. Olha só, se você luta, né, aniquilar a graça de Deus, anular a graça de Deus, será o quê? Que você tem que lutar contra o diabo. Amém? Como diz, porque se a justiça provém da lei, da luta, né, a luta contra o diabo, sabe que Cristo morreu em vão, né? Isso aí. Inutilmente? Morreu inutilmente. Está entendendo? Então tudo que você que tem ensinado por aí, que você tem que lutar, você tem que pagar preço, tudo isso é inútil, pois tudo isso Jesus já fez por você. Jesus já fez tudo isso por você. Mas se você tem que fazer novamente, você está anulando o que Ele fez, ou o que você está fazendo não tem valor nenhum. Não é inteligente fazer uma coisa sem sentido. É ou não é? Não é inteligente. Amém? Você tem o Espírito de Deus dentro de si. Você tem o Espírito de Deus dentro de você? Glória. Tem? Sim. Então você está entendendo o que Ele mesmo está lhe ensinando. As fortalezas que têm de ser destruídas com as armas que são poderosas em Deus são os raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? Amém. Paulo diz que quem se levanta contra os raciocínios e altivez, os crentes erram o alvo. Eles têm que lutar contra raciocínio e altivez.
Sobre o diabo, Jesus já resolveu por nós. Glória. Amém? Amém. Sobre o diabo, Jesus já resolveu por nós. Nós temos que lutar contra o raciocínio e a altivez. Amém? Ora, nós mostramos, lemos e mostramos para a pessoa diz: eu não creio desse jeito. Não, não é, não, pelo amor de Deus, não é desse jeito. Quer dizer, isso é o quê? Os raciocínios e a altivez que precisam o quê? Ser destruídos. Amém? São as fortalezas, está na mente das pessoas que não aceitam que Jesus já fez tudo. João 19:30, por favor. Pode ler. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? O que está consumado? Tudo. Tudo está feito, tudo está consumado. Amém? Agora, por que a pessoa não crê que tudo está consumado? Porque existe o quê? Uma fortaleza. E a altivez é o orgulho, a soberba que a pessoa não aceita. O raciocínio e a altivez. Né? O raciocínio e a altivez. Precisa o quê? Ser destruído. Viu que não tem nada a ver com o diabo? Não tem nada a ver com o diabo. Amém? Eu pergunto a você: que crente aceita que o diabo foi aniquilado? Você aceita? Você aceita. Mas 99 não aceita. Amém? Eu queria que esses que não aceitam estivessem assistindo, acompanhando. Entendeu? Porque está escrito. E se está escrito? Eu creio. Eu creio. Amém? Glória a Jesus. Amém, Jesus. Veja que nós começamos. Uma hora de pregação. Começou 7. 6h40. Ali não. Amém? Amém. Aí, vamos ler lá. 2 Coríntios, nós estávamos lendo 10, nós lemos o 10:4, foi? 10:4. 10:4, vamos ler o 10:5. Bem. Pode ler. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Então, esses raciocínios de altivez que precisa ser destruído, que são esses pensamentos que são contrários ao conhecimento de Cristo. De Cristo. Ou seja, o 4 diz o quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E o 15? E o 5? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é esse? Cristo Jesus. Amém? Entendeu? Contra o conhecimento de Cristo, de Deus. Que conhecimento de Deus é esse? Cristo Jesus. Quer dizer, as pessoas, elas creem na Trindade, elas creem no livre-arbítrio, não é isso? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Elas creem assim.
Então qual é o conhecimento de Deus? Cristo Jesus. Quem é Deus? Jesus. Jesus. Cristo Jesus é Deus. Quem é Jesus? É Deus. Tá? Cristo Jesus é Deus. Apocalipse 1:8, né? Amém. Pode ler. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu quem? Eu quem? Antes está falando de quem? Antes. O 7? O 7? É, o 7. Diz o quê? Eis que vem com as nuvens e todo o verá. Então 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. Então quem fez? Rei e sacerdote para Deus. Está falando de quem? E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, o poder e toda a honra para Então sempre. está falando de quem? De Jesus. Hein? Jesus. Fale alto. De Jesus. De Jesus. Está falando de Jesus, né? Então lê o 8. Eu sou o Alfa e o Eu Ômega. quem? Jesus. Jesus. Então está falando de Jesus, amém? Então vem falando de quem? De Jesus. Nós estamos falando. Nós vamos lá logo para o 8. Por quê? Porque o tempo é limitado. Amém? Nós não podemos ficar a noite toda aqui. Então a gente vai logo para o 8. Eu quem? Jesus, né? Fala aí, leia. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Amém? Viu como é que essa versão aqui fala? O Senhor Deus. Mas é quem que está falando? De quem está falando? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, o Senhor Deus. Entende ou não? Amém? Qual é o nome de Deus? Jesus. Jesus Cristo. Esse é o nome de Deus. Esse é o conhecimento de Deus, né? Esse é o conhecimento que o versículo 5 de 2 Coríntios 10 fala, né? Sobre todo o conhecimento de Deus que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória, glória, glória. Então Jesus já resolveu por nós essa luta contra o diabo. Glória, graças a Deus, né? Graças a Deus que Ele... Porque abençoado, se não fosse a graça, ninguém seria salvo. Receba esse apostolado em seu espírito, pois o ensino apostólico é para a igreja, que somos nós, que estamos em Cristo. Quem está em Cristo Jesus? Amém. Então você é a igreja de Cristo. Somos a igreja de Cristo. Amém? Para que possamos dar continuidade a esse apostolado, aí vai uma receita que funciona. Se é bom para mim, é bom para você. Glória a Deus. Amém? Seja humilde, pois Deus resiste aos soberbos. Tiago 4:6. Aleluia. Amém. Pode ler. Lê, pastor. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Glória a Deus. Amém? É por isso que os que têm esse raciocínio e essa altivez
quanto o conhecimento de Deus contra Cristo, né? Não recebem entendimento. Por quê? Porque são por causa da altivez, o orgulho, orgulhosos. Entendeu? Não aceita que 30 anos de crente, poxa, 30 anos de crente e eu não sei nada, então é verdade. Fazer o quê, né? Verdade é verdade. Amém? Abra o coração, receba a palavra profética dada por revelação e apostólica, firmada na nova aliança e sã doutrina, que é o que? A graça de Deus, pois tu és a igreja de Deus, pois tu és a igreja do Deus vivo em Cristo Jesus. Quem recebe, ninguém recebe. Tu és a igreja do Deus vivo em Cristo Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Não esteja armado contra a voz do Espírito Santo. Ou seja, a revelação. Amém? A revelação. Deus deu essa revelação ao apóstolo Paulo quando arrebatou ele até o terceiro céu. Mas os crentes são contra essa revelação. Sabia que os evangélicos não creem na palavra de Deus? Eles não creem na palavra de Deus. Porque Jesus disse, né? E eles se conhecem. Não foste vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi. Então não é a pessoa que aceita Jesus, é Jesus que os aceitou, né? Amém. Jesus os escolheu. Ele não crê nisso. Amém? Ele não crê. Eles conhecem o versículo de Isaías, né? Que diz que ele levou os nossos pecados, nossas dores, nossas doenças. Pedro repete isso, né? Na epístola dele. Amém? E hoje, se ouvires a voz do Espírito, Hebreus 3:7. Amém. Pode ler. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Só isso? Advertência contra a incredulidade. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da aprovação no deserto. Amém? A sua está faltando aí. 7, 8. Glória a Deus. Creio que com essa introdução, nós fizemos uma introdução, 8 partes, só introdução para entrar no crescendo na graça de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, amado, você crescerá na graça que nos foi dada em Cristo Jesus, segundo Timóteo 1:9. Aleluia. Segundo Timóteo 1:9. Pode ler. E que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos dos séculos. E nos foi dada, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Pode ler. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Glória a Deus. Efésios 1:18.
Efésios 1:18. Amém. Se não tiver faltando aí, pode ler. Pode ler. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém? Qual é a sua herança nos santos? Vida eterna. Qual é a glória do seu chamado? Está entendendo? E como você vai conhecer isso? Você recebendo a graça. O entendimento da graça, você vai receber tudo isso. Glória a Deus, amém? Pois vós sois a geração eleita. Você é a geração eleita. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Amém? Abençoado, se você sair daqui sem a palavra, é como se você não tivesse vindo à igreja. Está entendendo? Sim ou não? É por isso que você tem que guardar no seu coração. Você guardar ela no coração, porque você sai com ela. Essa é a tua vitória, é a tua arma. Entendeu? Quando nós lemos lá, a arma da nossa milícia são poderosas em Deus, que é o que? A sua palavra. Que nós não temos mais que lutar contra o diabo. Por quê? Jesus já aniquilou ele. Jesus já fez isso por você. Você não tem mais que lutar contra ele. Então qualquer coisa que se levantar contra você já caiu por terra, porque somos mais que vencedores. Amém. Amém? Somos mais que vencedores. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Mas como nós somos mais que vencedores? Se recebermos esse apostolado. Amém? Se recebermos essa revelação. Você leu o quê? 2:9. Leu 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? É o que somos. Somos edifício o quê? Somos pedras vivas. Vai. Pedras vivas. Pedras vivas e edificados sacerdócio real. Sacerdócio real para Oferecermos sacrifícios espirituais a Cristo Jesus. glória a Deus. Amém? Efésios 2:20 para terminar. Glória a Jesus, aleluia. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Aleluia. Glória a Deus. Entendeu, sim ou não? Olha só, nunca diga entendeu, entendi claramente, se você não entendeu. Amém? Isso é insensatez. Se você não entendeu, nós repetimos até você entender. Amém? Não diga com certeza o que você não entendeu. Com certeza, né? Amém, entendi. Se você não entendeu, glória a Deus. Amém? Está entendendo, sim ou não? Porque, olha só, como é que diz mesmo?
pedra, tu és pedra viva, edificada aqui, 1 Pedro 2,5, né? Tu és pedra viva, edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Não, é o Efésios 2,20, né? Sobre o fundamento dos apóstolos, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Olha, tu és pedra viva, edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Nós temos que ser o quê? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. No caso nós, o apóstolo Paulo, fundamento do apóstolo Paulo. Ele pôs o fundamento. Nós somos edificados nesse fundamento. Glória a Deus. Amém? Como? Com pedras vivas. Sendo no fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular, ou seja, a pedra da esquina, aquela que sustenta o edifício. Amém? Não é isso? A pedra angular é o quê? Não é a pedra que sustenta o edifício? A pedra que sustenta o edifício. Quem é o edifício? Quem é o edifício? A igreja. Amém? Nós. Esse edifício edificado, nós somos pedras vivas, edificadas sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E Jesus é a principal pedra angular, pedra da esquina, pedra que sustenta esse edifício. Então, eu sou sustentado por Cristo. Então, pastor, e se o senhor cair amanhã, como é que eu vou cair se eu sou sustentado por Ele? Glória. Você não vai cair. Você não vai cair, porque quem te sustenta é Jesus. Glória a Deus. É Cristo Jesus a principal pedra, a coluna que sustenta você. Tem alguns, né? A maioria dos crentes, eles dizem assim: eu sou como uma palmeira. Como é que a palmeira é? Balança, mas não cai. Eu não. Eu sou edificado. Jesus é a principal pedra, a principal coluna que me sustenta. Jesus balança? Eu não balanço, então eu não balanço. Eu não balanço igual a palmeira, entendeu? Tem alguns que balançam, né? Entendeu? Só falta quebrar, não quebra, mas balança. Vive errando. É ou não é? Vive errando o rumo. Por quê? Porque é palmeira. Nós somos o quê? Pedras vivas. Glória. Nós somos pedra viva. Glória a Deus. Amém? Graça e paz, abençoados. Hernani do Nascimento, meu amigo. Anjo a teu favor. Eu louvo a Deus pela sua vida. E um abraço. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz. Graça e paz. Amém, Jesus.